meu nome é Carlos. Eu fiz aqui uma simulação para você que tem um carro e pretende saber quanto custa o quilômetro rodado. Qual é o custo de cada quilômetro que você roda com o seu carro? Ou se você tiver um carro e acha que ele está ocioso, você tem um tempo e você gostaria de usar esse tempo e esse recurso que já existe, que é o carro, e quer trabalhar com um aplicativo, a pergunta é: será que compensa? Será que você vai ter prejuízo? Quanto que você deve ganhar? Quanto que deve sobrar para você no final do mês? Se você trabalhar um ano inteiro, quanto você pode ganhar com esse carro, trabalhando nas horas vagas, com o seu tempo ocioso? Então, o objetivo aqui é mostrar como você pode fazer esse cálculo, como que você pode fazer essa conta, e não é definitivo, muitas informações aqui são variáveis, né? A maioria delas são variáveis e você pode simular, você pode trocar essa informação, né? E o objetivo é mostrar um exemplo de como você pode fazer esse cálculo. Então, como você está vendo aqui na tela, nós temos 3 colunas. A primeira coluna é a descrição dos itens. A segunda coluna seria os dados diários e a terceira coluna anual, os dados anuais. Então é interessante olhar diário e anual, porque tem alguma coisa que você gasta por ano. Por exemplo, o IPVA. O IPVA você paga uma vez por ano. Então, como você faz para saber quanto custa por quilômetro, né? A depreciação, o que é depreciação do carro? Eu vou te explicar rapidamente aqui o que é isso. O seguro, né? Você paga talvez uma vez por ano o seguro. Então vamos iniciar aqui falando sobre o quilômetro rodado, né? Então nós temos aqui nessa célula o quilômetro rodado diário de 450 quilômetros. Eu não sei se 450 quilômetros é muito ou se é pouco, depende muito do que você pretende fazer, né? Eu coloquei aqui 90 quilômetros por hora de percurso, né? Você vai fazer corridas você vai percorrer 90 quilômetros a cada hora, né? E esse percurso que você vai correr de 90 quilômetros numa hora, vezes 5 horas trabalhadas, daria aqui 450 horas. Agora, olha só, são 450 quilômetros. Olha só, são 450 quilômetros no dia. Nós depois podemos simular aqui, diminuindo essa quilometragem e aumentando essa velocidade do que acontece, ou esse percurso, né, melhor dizendo, né? Aumentando ou diminuindo esse percurso, essa quilometragem, tá certo? Então, vamos lá, 450 quilômetros no dia. Se você achar que 90 quilômetros é muito para você percorrer em uma hora, você poderia trabalhar mais que 5 horas para percorrer os 450 quilômetros, concorda? Então vamos supor que você teria uma meta de percorrer 450 quilômetros por dia. Você começa a trabalhar cedo, por exemplo, e a hora que der os 450 quilômetros, você atingiu sua meta, você vai para casa. Isso pode acontecer 1h da tarde, 2 horas, né? Vamos supor que você começa cedo. Quando é 1h da tarde, percorreu 450 quilômetros, você vai para casa e cumpriu a sua meta diária, tá? Então é um exemplo aqui, é uma simulação baseada nesse critério, tá certo? Nessa meta de 450 quilômetros por dia, tá? Outra informação importante aqui é quantos dias você vai trabalhar por ano. Então eu coloquei aqui, você trabalhando 5 dias por semana, você trabalharia 261 dias no ano, tá? É isso aí. Aí nós dividimos os custos em 2 categorias, o que nós chamamos de custos variáveis e o que nós chamamos de custo fixo. Então, como é esse conceito? O custo fixo é aquele que, mesmo com o carro parado, você vai ter esse custo, tá? Vamos dar um exemplo, o IPVA do carro. Se você ficar com o carro o ano inteiro parado na sua garagem,
não chega, se esse carro seu tiver menos que 20 anos de idade, você vai pagar o IPVA, certo? Então o IPVA vai variar muito aqui, normalmente ele é 4% do valor do carro, tá? Eu coloquei aqui um carro pagando R$1.000 de IPVA, achei que é um número baixo, mas é o mínimo que você pagaria aí no IPVA talvez, num carro, né, para você trabalhar com ele. Vamos pôr R$1.000 aqui. Depois nós podemos simular aumentando esse valor do IPVA, ou então colocando 4% do valor dele, que é a linha de baixo, né? O que é essa depreciação? A depreciação é o consumo do carro, né? Então vamos supor que você tem um carro novo, você paga R$60.000 desse carro. Esse carro, você não teve um custo de R$60.000, você teve um desembolso e você fez um investimento de R$60.000, mas ele não é custo. Por quê? Porque o carro não rodou, certo? À medida que o carro vai rodando e o tempo vai passando, esse carro vai depreciando, tá? Então a depreciação é o consumo do carro. Vamos supor que você pagou 60 mil do carro no início do ano, no final do ano esse carro vale 48 mil, então esse carro depreciou 12 mil reais, tá certo? Então o que você consumiu do carro? 12 mil. Se você tiver que vender o carro no final do ano, você vai vender por 48 mil. Significa que você pagou 60, vende por 48, você consumiu 12 mil. O que é esses 12 mil no ano? É o custo do carro, certo? É o custo da depreciação desse carro. É o quanto que ele desvalorizou em um ano, tá certo? Então eu coloquei aqui 12 mil reais, tá? O seguro, coloquei R$1.000 de seguro. Eu acredito que se você for andar essa quantidade, 450 km por dia, no mínimo você teria que ter algum tipo de seguro, né? Você vai correr riscos, enquanto mais você andar com esse carro, mais risco. E aí você decide, você quer correr o risco, né? Se você não pagar seguro, corre o risco de você ter um acidente e você vai ter uma pancada e um gasto inesperado, que você não tem domínio de quanto que você vai gastar. Então o seguro é uma forma de você administrar o seu risco. Você fala, eu vou gastar R$1.000 por ano de seguro e eu vou diminuir o risco, porque o que eu vou gastar com acidente vai ser limitado, né? Você vai pagar uma franquia, vai pagar uma coisa ou outra, mas se for um acidente mais grave, um dano maior, você está assegurado, certo? Então você limita ali o seu risco, certo? Então esse é o conceito do seguro. Então eu coloquei aqui R$1.000, podemos simular pagando um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá certo? Bom, então esses aqui são os gastos anuais, que nós chamamos de custos fixos. Então eu coloquei aqui, repetindo, R$1.000 de IPVA, 12 de depreciação do carro e 1.000 de seguro, tá certo? Então são os gastos fixos. Vamos lá para os variáveis agora. Depois eu explico como calcular o unitário dos fixos, né? O variável é aquilo que, se você não rodar, você não gasta, você não tem esse custo, tá? Por exemplo, combustível. Um carro parado não gasta combustível, tá certo? Se você rodar com esse carro, qual é o custo desse combustível por quilômetro rodado? Eu coloquei aqui 35 centavos por quilômetro. Você sabe como fazer essa conta? Você vê o valor do litro de combustível dividido pela quilômetros que roda por litro, tá certo? Qual é o consumo? Qual o rendimento, né? Nesse caso, um litro rende quantos quilômetros? Rende 10 quilômetros. Se você paga R$3,50 o litro, você rende 10 quilômetros, ele custa 35 centavos por quilômetro, tá certo? Eu estou falando dessa maneira aqui porque eu imagino que quem vai assistir esse vídeo são pessoas mais leigas, pessoas que têm menos entendimento, né, dessas contas. Esse vídeo não é para aquelas pessoas que têm já muito conhecimento de custo, de cálculo. Pessoas assim provavelmente não vão assistir esse vídeo, tá certo? Então você que nunca fez um cálculo de custo, você que não tem noção de como se calcula um custo do seu carro, aqui é um exemplo, né, que você pode aprender alguma coisa, tá certo? O próximo item de um custo variável é a manutenção. Se o carro não roda, fica parado,
ele não gasta com manutenção, você concorda? Ele não gasta. O que ele vai ter é uma depreciação aqui, tá certo? Agora, a manutenção não vai ter, tá certo? O carro parado não vai ter, tá certo? Ele vai depreciar, mas provavelmente ele não tem uma manutenção. Se tiver alguma coisa que estraga lá, um pneu vencido, uma mangueira ressecada, né, você vai ter esse tipo de custo aí, né, de manutenção, mas vamos considerar que esse custo aí esteja junto aqui com a depreciação, tá certo? De alguma maneira você calcula aqui esses 12 mil de depreciação, considerando essas coisas aí ao mesmo tempo, tá certo? E até porque o valor desse carro no final do ano vai depender muito dessa conservação que você fizer do carro, tá certo? Então eu estou pondo uma desvalorização de 12 mil, considerando que você vai conservar esse carro, tá? É lógico que se ele ficar abandonado no tempo, dependendo do lugar, esse carro aqui vai depreciar 50% em um ano, tá certo? Dependendo do lugar que você deixar o carro. Então esse aqui é para você fazer uma conservação adequada do carro, tá certo? Então vamos lá. Custos variáveis. Se eu tenho 35 centavos de combustível, se eu tenho 4 centavos de manutenção, que é um valor baixo, você concorda? É um valor muito baixo. Você poderia colocar mais de manutenção aqui, tá? Mas o meu objetivo aqui foi mostrar aqui algum resultado, para depois a gente poder fazer alguns ajustes aqui, tá certo? Então eu coloquei aqui um valor mínimo de manutenção de 4 centavos por quilômetro, que daria aqui 5 mil reais por ano, né? Já pensou? 5 mil reais no ano para manutenção é muito barato, né? Essa manutenção barata. Mas vamos supor que você zela muito do carro, você é muito caprichoso, né? Você é um motorista muito eficiente, eficaz, consciente. Então essa é a manutenção talvez mínima que você teria aqui. Se você multiplicar aqui, ó, 35 e os 4 centavos por 450 km por dia, essa conta aqui vai dar R$ 176 no dia, tá certo? Então você vai ter R$ 176 por dia de combustível e manutenção. R$ 176 por dia, tá certo? Agora vamos lá para o custo fixo. O custo fixo você vai dividir o valor que você pagou no ano dividido pela quantidade de dias trabalhados, que são 261 dias. Então isso aqui dividido por 261, você vai ter 3,84 por dia. Por que dia? Porque aqui nós estamos fazendo diário essa conta, né? Essa coluna é diária. Então aqui nós estamos fazendo, aqui é por dia, aqui é por ano, tá certo? Então nós vamos dividir essa coluna aqui do ano por 261 dias, para saber quanto que é o diário. Então, somando aqui IPVA, depreciação e seguro, você vai pagar R$ 53 por dia de custo fixo. R$ 53 por dia de custo fixo. Isso aqui, se o carro ficar parado, você vai ter esse custo do mesmo jeito, tá certo? Bom, aí vamos na cerejinha do bolo. A questão é o seguinte: normalmente a pessoa tem o raciocínio de que esse custo fixo aqui, se ele tem o carro parado na garagem, ocioso, ele considera que ele já tem esse custo de qualquer maneira, o carro estando parado ou não, tá certo? E aí vem um conceito do que a gente chama de custo marginal. O que é custo marginal? Custo marginal é se você não olhar esse custo aqui e você olhar somente esse variável aqui, ó. Tá certo? Então, se você olhar somente o variável, é o que a gente chama de custo marginal. Por quê? Por que marginal? Porque se você pegar o valor que você vai ganhar por dia e tirar esse custo variável, vai ser um resultado que a gente chama de margem de contribuição. Por isso que esse custo aqui chama custo marginal, porque o resultado vai ser margem de contribuição, é a margem que você tem, tá certo? Esse é um conceito técnico aí, não precisamos entrar muito mais no detalhe, tá certo? Então, normalmente uma pessoa pode raciocinar dessa maneira. Ele pode pensar, olha, eu vou considerar só o custo marginal. Por quê? Porque o custo fixo eu já tenho de qualquer maneira. Então, se eu ganhar acima de 176 por dia, eu já estou fazendo alguma vantagem, porque eu tenho uma margem para ajudar eu a pagar o custo fixo. Entendeu o conceito?
Entendeu? Então, se você ganhar 200 por dia e você tem 176 de custo marginal, significa que você tem R$ 23 aqui de contribuição para pagar o custo fixo, R$ 23 por dia. Você vai estar diminuindo assim o seu gasto aqui do custo fixo. Você vai diminuir R$ 23 aqui. Você vai diminuir, ajudar você a pagar. É uma margem que contribui você pagar o custo fixo, tá certo? Por isso que a gente chama de custo marginal. É um custo que vai contribuir para você pagar o teu custo fixo, tá certo? Agora, vamos pensar. Hora que você rodar o suficiente para você pagar todo o teu custo fixo, a partir daí, sim, você começa a ter algum resultado positivo, algum lucro, vamos dizer assim, né? Aí você começa a ter algum lucro, porque antes você estava tendo uma margem, né? Uma margem para contribuir no pagamento do teu custo fixo. A partir do momento que você acaba de pagar o custo fixo, você passa a ter um lucro, né? Um lucro realmente, porque antes você tem um resultado, aí você passa a ter um lucro, certo? Se a gente agora pegar esse custo aqui variável de 176 para saber se vai ter lucro ou não e somar com o teu custo fixo de 53, né, você vai ter um custo total aqui diário de R$ 230. R$ 230, certo? Vamos supor que você vai ganhar 75 centavos por quilômetro que você trabalhar. Essa é uma suposição, 75 centavos. Então, 75 centavos vezes 450 quilômetros, você vai ter por dia uma receita, você vai ter uma entrada de dinheiro de R$ 337. Menos um custo total aqui de 230, você já passaria a ter um lucro aqui de 107. Tá certo? Porém, o que ficou faltando? O salário do motorista, né? O trabalhador tem que receber o seu salário, assim. Então, se você trabalhou o mês inteiro, trabalhou o dia inteiro, então você vai ter um salário aqui, né, do motorista, tá certo? Esse aqui, ó, essa linha aqui, o ideal dela seria a gente colocar ela mais aqui, ó, tá certo? Por quê? Porque esse resultado não é diário, né? Esse resultado aqui é mensal, esse aqui, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó, média mensal. Certo? Vamos chegar lá na explicação. Então, se eu tenho um resultado de R$ 107 por dia, se eu multiplicar isso daqui, né, por 261 dias trabalhado no ano, eu vou ter R$ 27 mil de resultado no ano, tá certo? 27 mil de resultado por ano dividido por 12 meses, eu terei uma média mensal aqui de R$ 2.000, ok? Então, R$ 2.000 aqui é o que eu teria nessas condições que estão atribuídas aqui nessa planilha, tá certo? Então, eu vou dar uma pausa aqui para você pensar um pouquinho, porque eu falei muito rápido, né? Agora pense bem, você que tem o carro parado, né? Trabalhar, e você que tem o tempo também ocioso, você tá também meio desocupado e você tem o carro parado, compensaria você trabalhar dessa maneira, rodando 450 quilômetros por dia, trabalhando 5 dias por semana e no final do mês receber R$ 2.300? Essa é a pergunta que eu te faço, certo? Agora vamos pensar, risco, né? Onde está o risco? Por exemplo, o seguro, você paga R$ 1.000 por seguro aqui, você já diminuiu o teu risco, tá certo? Eu quero reduzir o risco ainda mais, é só você pagar um pouco mais de seguro, paga R$ 2.000, tá certo? Você vai diminuir um pouquinho o seu ganho ali. Olha lá, ao invés de 2.300, se você pagar R$ 2.000 por mês por ano, né, de seguro, vai aumentar R$ 1.000 no ano, né? Então aqueles 27.900 por ano, você vai passar a ganhar 26.900 por ano, certo? R$ 1.000 aí para diminuir o teu risco, ok?
Outro risco também que poderia estar embutido aqui, a manutenção, né? Coloquei aqui 4 centavos por quilômetro. Vamos colocar 10 centavos por quilômetro, né? Só para ver o resultado. Ó, presta bem atenção. Está dando aqui 2.200 por mês. Se eu colocar 10 centavos, vai virar R$ 1.600. Entendeu a sensibilidade? Se você aumentar a manutenção aqui, vai diminuir no teu bolso no final do mês. Tá certo? Vai diminuir no teu bolso. Então, compensa você ter mais cuidado, andar com cuidado, né, consciente, porque senão vai reduzir o seu ganho aqui, porque você vai gastar com manutenção. Sem contar que um carro parado, olha só o que eu vou falar que é muito importante. Quando um carro quebra e ele fica parado, ele deixa de rodar. E o teu custo, ele vai ficar maior ainda, entendeu? Não é só o gasto com manutenção, ele vai deixar de trabalhar, entendeu? Aí você vai ter que compensar aquelas horas que você ficou parado, você vai ter que compensar aquilo em outro horário, né? Para que você não tenha prejudicado a sua performance anual aqui de trabalhar 450 horas por mês, 261 dias. Se você multiplicar 450 horas por dia, 450 quilômetros, desculpa, por dia, vezes 261 dias, você vai ter que rodar no ano 117 mil quilômetros. Se um carro ficar parado, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar um pouco mais em outros dias, para que não comprometa os 117 mil quilômetros por ano que você vai rodar. Entendeu o conceito? Entendeu? É dessa maneira. Agora, você poderia fazer o contrário. Você poderia falar o seguinte, ó, eu não vou rodar 450 por dia, eu acho muito. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ao invés de 90 km por hora, vamos colocar 50 km por hora. Só que ao invés de 5 horas por dia, vamos colocar 8 horas por dia. Olha só, diminuiu a quantidade de quilômetros rodados por dia, certo? Só que aí teu ganho também caiu, notou? Olha só lá embaixo, de 1.600 caiu para 1.300, caiu R$300. E aqui você pode brincar, né? Você pode mudar o número, simular e ver qual que é a sua situação. Na verdade, você vai ter uma situação dessa específica para cada dia. Você vai ter uma situação dessa específica na média do mês. Você vai ter uma situação dessa anual. Né? Vai depender da sua performance, tá certo? Mas aqui, eu te mostrei aqui indicadores que você tem que acompanhar, você tem que monitorar, tá certo? Se você monitorar esses indicadores, a coisa está na mão, tá certo? Você está calculando aí o seu desempenho, tá certo? Muito bem, obrigado, até mais.